Na videoaula de hoje, nós iremos aprender os conceitos relacionados à altimetria. Até aqui, nós aprendemos como posicionar pontos no plano horizontal. Para posicionarmos esses pontos no plano horizontal, nós precisamos de duas coordenadas. As topográficas locais, que nós podemos definir a origem do nosso sistema e utilizar a coordenada x e y para posicionar o nosso ponto de interesse, ou então as coordenadas planas, que utilizam sistemas mais complexos e utilizam lá as coordenadas do eixo norte-sul e do eixo leste-oeste para posicionar os nossos levantamentos. No caso da altimetria, ela entra para completar as informações desses pontos com a determinação da altitude ortométrica de cada um dos pontos de interesse dos nossos levantamentos, o que nos possibilita a representação do relevo do terreno para os nossos projetos, sejam projetos de engenharia ou sejam projetos de arquitetura. Alguns projetos que utilizam, além das coordenadas planares, as coordenadas altimétricas, são os projetos urbanísticos, projetos de vias de transporte, projetos de saneamento, distribuição de água potável, construção de barragens, entre vários outros. Todos esses são exemplos clássicos de aplicação que exigem o conhecimento do relevo para a sua execução e representação, e por consequência necessitam os levantamentos topográficos altimétricos. Mas o que é altimetria? A altimetria é uma área ligada à geomática que estuda os métodos e os instrumentos utilizados para a determinação do relevo de um determinado local. Então, sempre que nós tivermos a necessidade de representar o relevo de um determinado local, não basta nós irmos a campo e retratarmos apenas o que nós observamos. Nós necessitamos fazer uma representação mais detalhada, e essa representação mais detalhada do relevo, ela só vem através dessas medições altimétricas de campo. Ao conjunto de operações de campo realizadas para a determinação das altitudes, ou então as cotas, lembrando aqui, a altitude é a relação da posição dos nossos pontos do terreno em relação ao nível do mar, nível médio do mar, e as cotas são a posição de pontos de interesse no nosso terreno em relação a um ponto definido pelo topógrafo, engenheiro ou arquiteto que está fazendo o levantamento topográfico, tá certo? Então, repetindo, ao conjunto de operações então que nós realizamos em campo para determinar o relevo, ou seja, as altitudes, cotas também, são os levantamentos altimétricos, ou então popularmente chamados de nivelamentos. Quando vocês estiverem trabalhando, ou então nas disciplinas de vocês, mais para frente ao longo do curso, alguém tratar de nivelamento, o nivelamento ele se trata de um projeto topográfico a fim de representar o relevo para a execução do seu projeto final, seja a construção de uma residência ou a construção de uma barragem. São inúmeras as técnicas para a obtenção da altimetria. Algumas delas nós teremos na aula de hoje e algumas eu só vou comentar. Dentre elas, eu posso dizer o nivelamento geométrico simples, que nada mais é do que você obter, utilizando o equipamento de campo, a diferença de nível entre dois pontos de interesse no seu terreno. Temos o nivelamento geométrico composto, que nada mais é do que você obter essa diferença de nível simples para vários trechos ao longo de um caminhamento e no final você pegar o último ponto e compará-lo ao seu primeiro ponto e obter a diferença de nível total. Então, esse é o composto. Temos o nivelamento trigonométrico, que nada mais é do que você utilizar as regras de trigonometria para a obtenção da diferença de nível entre um ponto de interesse e a sua posição do equipamento. Essa é a diferença. Nivelamento geométrico, você vai obter a diferença de nível entre dois pontos de interesse em que o equipamento não será instalado. Esses dois pontos de interesse são pontos no campo, fora o equipamento. Já no trigonométrico, você tem que posicionar o seu equipamento em um dos pontos de interesse.
Essa é a grande diferença. Além dessas técnicas que nós veremos e aprenderemos na aula de hoje, existem outros equipamentos e técnicas utilizadas para a obtenção do relevo, do levantamento altimétrico do nosso terreno de interesse. Uma delas é a técnica do levantamento a laser, que nada mais é do que a mesma técnica geométrica, mas agora o nosso equipamento é um laser que gira continuamente no seu eixo horizontal e ele consegue captar informações de prismas ópticos colocados sobre o nosso terreno em pontos estratégicos de interesse. Então ele vai fazendo essa leitura continuamente. Esse tipo de nivelamento é muito utilizado, por exemplo, quando você deseja limitar uma escavação. Imagine que você tem um equipamento e esse equipamento ele não pode escavar demais. Você controlando através do laser o nível que esse equipamento pode chegar de profundidade, você consegue parar a máquina. Então o laser vai rodando, fazendo a leitura da posição da máquina, e caso a máquina atinja uma posição indevida, ele pode desativar a máquina. Isso é muito comum de ser utilizado também. Um outro levantamento utilizado é o nivelamento através da tecnologia GNSS, que nada mais é do que o uso do sistema de GPS para a gente determinar as nossas posições. Um outro método altimétrico mais rudimentar é o método do nivelamento barométrico, que utiliza um barômetro, ou seja, um instrumento que faz a leitura da pressão atmosférica para determinar a altitude de um local. O grande problema é que o barômetro ele não consegue fazer a diferença de nível de pontos muito próximos. Então, ele funciona muito bem para levantamentos macro, mas para levantamentos menores, por exemplo, um levantamento de um lote para a construção de uma residência, ele já é inviável. Então, ele é um levantamento mais rudimentar, era um levantamento com certa precisão, mas para projetos de importância macro-regional, não micro-regional. São inúmeros os métodos para o nivelamento, mas para a nossa disciplina, nós iremos focar nos métodos de nivelamento geométrico simples, nivelamento geométrico composto e nivelamento trigonométrico. Alguns termos importantes na altimetria são elevação, que é uma superfície de um terreno acima de um plano de referência. Então, sempre que estivermos tratando de elevação, nós temos que ter em mente um plano de referência, que pode ser determinado pelo engenheiro ou arquiteto, ou então topógrafo, mas deve ser informado. Então, a elevação ela é determinada nesse sentido. A elevação ela pode ser uma altitude, que é o valor da elevação de um ponto em relação a um datum vertical, que normalmente utiliza o nível médio dos oceanos como referência. Então, por exemplo, qual é a elevação de Ouro Preto em relação ao nível médio dos oceanos? Aí eu vou estar tratando de altitude e eu tenho que informar qual que é o meu datum de referência também, para eu conseguir informar isso de forma correta. Cota. Cota é o valor da elevação, porém, em relação a um plano de referência qualquer definido pelo topógrafo, que é diferente desse ponto estacionário lá do nível médio dos mares. Por exemplo, você pode utilizar. Qual é a cota da Escola de Minas, levando em consideração o plano horizontal base como sendo o plano horizontal que corte a barra? Aí vocês têm que pegar a diferença de nível entre a posição da Escola de Minas e esse plano de horizontal que está cortando a barra. Não é a mesma diferença de nível que a Escola de Minas se encontra em relação ao mar. Por isso que a gente chama isso de cota. Quando a gente trata um datum de referência, que no caso a maioria das vezes é o nível médio dos oceanos, aí a gente chama de altitude, ok? Então nunca confundem cota com altitude.
Temos a altura, que é a dimensão de um corpo da base ao topo. Então, se alguém perguntar para vocês qual é a altura de um edifício, você vai informar a diferença de nível entre o topo desse edifício e a base dele. Desnível. Desnível é a diferença de altitude ou cota entre dois pontos. Então, qual o desnível qual o desnível do talude ali que liga os laboratórios da Escola de Minas e a concha acústica? Vai ser a diferença de nível entre o topo desse talude e a base desse talude, que vai ser considerado, né, o ponto lá da base e o ponto da crista do talude. Nós temos então o desnível. E temos também outro termo importante que eu falo o tempo inteiro com vocês, que é o relevo, que é o conjunto de formas irregulares que modam a superfície da crosta terrestre naquele seu ponto de interesse. Então, esse é o seu relevo para os projetos topográficos. São as formas e irregularidades que vão moldar esse local de interesse. E por fim, mas não menos importante, temos as rampas. Rampa é um coeficiente que é dado em porcentagem que relaciona a distância vertical, ou seja, nossa diferença de nível entre dois pontos de interesse, e a distância horizontal entre esses dois pontos. Então, quando você pega essa distância, esse desnível, né, essa distância vertical entre esses dois pontos e divide sobre a distância horizontal, você vai ter um quociente, né, ali que vai ser dado em porcentagem, que vai te dar a rampa. Aí você pega essa distância, divide essa distância vertical, divide pela distância horizontal e multiplica por 100. Então a rampa é dada em porcentagem. E ela é só essa relação entre esses dois, a diferença vertical e horizontal entre dois pontos de interesse. Nós também vamos aprender um pouco sobre as rampas na aula de hoje, tá? Irei ensinar a vocês agora um método de nivelamento geométrico simples, através de um exemplo. O método de nivelamento geométrico simples nada mais é do que a obtenção da diferença de nível entre dois pontos de interesse no nosso terreno através de uma subtração simples da leitura de Ré menos a leitura de Vante. Essa subtração nos vai dar a diferença de nível que queremos, ΔH aqui. Uma dica que eu dou para vocês, que não está sendo aplicada aqui no exemplo, é que nos nossos nivelamentos geométricos simples, nós coloquemos o nosso equipamento sempre a uma distância horizontal x para o nosso ponto B igual à distância y para o nosso ponto A. Por quê? Existem alguns erros que podem acontecer durante o levantamento. Um deles é o erro da refração atmosférica. Imagina um dia muito quente, a refração atmosférica ela pode interferir na sua leitura. Porém, como o nivelamento geométrico simples é uma subtração simples de uma leitura menos a outra, se você coloca o equipamento na mesma distância para os dois pontos visados, esse erro de refração vai ser o mesmo para os dois pontos. Então, você vai subtrair um valor do outro, como eles são iguais, você acaba tirando esse erro do seu levantamento. É uma sugestão, mas ela não é, como toda sugestão, ela não necessariamente é obrigatória. Então, nos levantamentos que vocês forem fazer de campo, sempre optem por fazer isso, porque vocês vão estar diminuindo os erros de levantamento, tá certo? Vamos resolver o exercício aqui, então. Considerando as leituras nas miras indicadas na figura abaixo e sabendo que a altitude do ponto A é igual a 785,147 metros, calcular a altitude do ponto B. Um exercício muito simples. A leitura de Ré foi no ponto A e foi igual a 1.715 milímetros, que é igual a 1,715 metros. A leitura de Vante foi no ponto B e foi igual a 944 milímetros, que é igual a
0,944 metros. ΔH, que é a diferença de nível, vai ser igual, no nosso exercício aqui, olha, ΔH é igual à leitura de Ré menos a leitura de Vante. Leitura de Ré menos a leitura de Vante. 1,715 menos 0,944. A minha leitura foi de, então, minha diferença de nível, 0,771 metros. Bom, o meu exercício pede a altitude do ponto B. Então, o meu ponto B, ele está na altitude de, se ele está ΔH acima do ponto A, basta eu somar o valor encontrado para ΔH ao meu valor de altitude de A. Então, eu vou fazer meu B é igual ao meu A mais o meu ΔH, ou seja, 785,147 metros mais 0,771 metros, que me dá uma resposta de 785,918 metros. Bem simples, não é? Como o próprio nome diz, nivelamento geométrico simples. Uma outra forma de obtenção dessa diferença de nível é através do plano de referência. O plano de referência é esse plano horizontal paralelo às nossas visadas. Então, esse plano aqui de visada é o nosso plano de referência. Como que eu calculo o plano de referência? O plano de referência vai ser igual à nossa cota em A, ou altitude em A, no nosso caso é uma altitude, né? A nossa altitude em A mais a nossa leitura de Ré. O nosso plano de referência vai ser, então, 785,147 mais 1,715 metros. Vai me dar uma resposta de 786,862 metros. Então, o meu plano de referência, que é esse plano aqui, ele está numa cota de 786,862 metros. Essa é a minha cota do plano. Como eu calculo agora a minha cota do ponto B? A cota do ponto B vai ser igual ao meu plano de referência menos a minha visada de Vante. 786,862 menos a minha visada de Vante, que é igual a 0,944. Tenho uma resposta de 785,918 metros. O meu exercício, ele quer saber a altitude do ponto B. Então, eu encontrei a minha altitude aqui. Mas eu também posso, utilizando o plano de referência, calcular o meu ΔH. O meu ΔH vai ser a minha altitude em B, porque B é o meu ponto mais alto, menos a minha altitude em A. Minha altitude em B, 785,918, menos 785,147. 785,918, menos 785,147. Meu ΔH é igual a 0,771 metros. Por que o método do plano de referência é melhor e mais utilizado do que esse método mais simples de subtração apenas das visadas? Ele é mais utilizado porque você pode utilizar
o mesmo equipamento na mesma posição para, através de uma primeira leitura de Ré, calcular a diferença de nível desse ponto de Ré com vários pontos de Vante ao longo do plano horizontal de referência. Então, caso você tenha um levantamento de apenas 2 pontos, você utiliza esse sistema mais simples, que é você pegar a leitura de Ré menos a leitura de Vante para calcular o ΔH. Agora, se você tiver muitos pontos de Vante, aí você utiliza o plano de referência, porque vai facilitar o trabalho. Vamos resolver esse exercício. Deseja-se calcular as diferenças de cotas entre os 4 vértices de um terreno, conforme indicado na figura abaixo. Para tanto, se procedeu ao nivelamento geométrico simples, obtendo-se os dados de campo indicados na tabela. O topógrafo obteve então as seguintes leituras. A leitura de Ré foi obtida no ponto A, de 1953 mm. Os pontos B, C e D foram pontos de leitura de Vante com 1782 mm, 1248 mm, 1479 mm de leituras, respectivamente. E a cota adotada, observem aqui, cota. Então, o topógrafo quem definiu aquele ponto inicial foi de 100 metros. Outra dica que eu vou dar para vocês, nunca utilizem cota de 0 metro. Por quê? Imagine que você tenha o seu ponto A no zero. O ponto B pode ser uma leitura inferior. Se ela for uma leitura inferior, você vai ter um valor negativo na sua subtração. Esse valor negativo não vai estar errado, mas pode atrapalhar inúmeros cálculos relacionados ao seu projeto. Então, nunca utilizem cotas iniciais como zero. Sempre coloquem ali um valor um pouco maior. O 100 é o mais utilizado. E esse tipo de levantamento é muito comum. Imagine que você tem uma área externa numa residência e você quer determinar o escoamento da água para um ralinho. Onde que esse ralinho deveria estar? Em qual desses pontos? A, B, C ou D? Vai ser o ponto de menor cota. Então vamos descobrir aqui aonde esse ralinho deveria se encontrar no nosso projeto. Primeira coisa que nós vamos fazer é determinar o nosso plano de referência. O plano de referência vai ser a nossa leitura de Ré mais a cota do ponto onde essa leitura de Ré foi feita. Nosso plano de referência foi então já vou colocar em metros aqui, tá, gente? 1,953 metros mais 100 metros. Bem simples, ó. 101,953 metros. Então, o nosso plano já está definido. Agora, com as nossas leituras de Vante, eu vou calcular as nossas cotas adotadas. A cota de um ponto vai ser sempre o nosso plano de referência menos a leitura de Vante nesse ponto. Leitura de Vante no ponto B. Eu calculo a minha cota B. Então, a cota de B vai ser igual ao plano de referência menos a leitura de Vante em B. 101,953 menos 1,782. Vamos descobrir, então. 101,953 menos 1,782. 100,171 metros. Vou até colocar aqui, cota de B, 100,171. Cota de C vai ser igual ao plano de referência menos a leitura de Vante em C. Nosso plano de referência é 101,953 menos a leitura de Vante em C, 1,248. Cem vírgula 705 metros.
E agora, por fim, eu tenho a cota em D. A cota em D vai ser igual ao meu plano de referência menos a leitura adjuvante em D. 101,953 menos a leitura adjuvante em D, 1,479. 100,474 metros. Vou até preencher aqui, ó. 100,474 e em C, 100,705. Bom, vamos descobrir então aqui qual que é o caminho preferencial da água. O ponto de menor cota de todo o nosso levantamento é o ponto A. Levando-se em consideração que é um terreno linear, nós podemos concluir então que a direção preferencial da água é a direção de A. Então, A deveria ser o ponto de captação da água. Acabamos de ver o método de nivelamento geométrico simples. Agora iremos aprender o método de nivelamento geométrico composto, que nada mais é do que um caminhamento de nivelamentos geométricos simples. Vocês vão ver que nós iremos repetir o processo do nivelamento geométrico simples várias vezes, a fim de obter diferentes altitudes para pontos de interesse. De uma forma contínua, nós iremos pegar o resultado de um nivelamento e utilizar esse resultado no nivelamento seguinte e assim por diante. Para vocês entenderem o método de nivelamento geométrico composto, vamos utilizar esse exemplo de caminhamento simples inicialmente. O método de nivelamento geométrico composto nada mais é do que uma série de nivelamentos geométricos simples segmentados, onde nós iremos utilizar o resultado de um nivelamento para dar início ao segundo. Então, aqui temos trechos do nosso terreno, e se nós unirmos esses trechos, vamos ter algo semelhante a esse perfil aqui. Inicial Rn, depois ponto A, depois o ponto B, depois o ponto C. Inicialmente, vamos fazer um nivelamento simples entre Rn e A. Depois, com o resultado de A, iremos calcular o nivelamento de A e B. Com o resultado de B, calcularemos o nivelamento entre B e C. É exatamente isso que nós faremos. Para esse exercício, nós queremos saber a diferença de altitude entre o ponto inicial Rn e o ponto final C desse caminhamento, considerando que a altitude de Rn é igual a 843,871 metros. Para a resolução desse exercício, eu montei essa tabela aqui, onde a primeira coluna eu marco a estação, a segunda coluna é o ponto visado, a terceira coluna vai ser onde eu vou anotar as minhas visadas de ré, a quarta, as leituras de Vante, a quinta, o plano de referência. Então, para cada um desses três nivelamentos simples, nós teremos um plano de referência diferente. E, por fim, a nossa altitude de cada um dos pontos. Eu dei aqui no exercício a altitude inicial de 843,871 metros. Eu também dei aqui a nossa leitura de Ré de 2,947. A leitura de Ré na estação 1 é o ponto Rn, 2,947. A leitura de Vante na estação 1 vai ser o nosso ponto A. A leitura de Vante é 644 milímetros, ou seja, 0,644 metros. Eu não tenho leitura de Ré na estação 1 para o ponto A e não tenho leitura de Vante da estação 1 para o ponto Rn. Eu vou fazer isso para cada um dos meus trechos segmentados. Para o trecho 2, a minha leitura de Ré é no ponto A e é igual a 1,987. Eu não tenho leitura de Vante no ponto A, no trecho 2,
Não tenho leitura de Ré no ponto B para o trecho 2, mas tenho leitura de Vant, que é igual a 0,519. Repito esse mesmo procedimento para o terceiro trecho, onde eu tenho leitura de Ré no ponto B igual a 2,639. Não tenho leitura de Ré no ponto C, não tenho leitura de Vant no ponto B para o trecho 3, mas tenho leitura de Vant no ponto C, que é igual a 2,807. Aqui embaixo eu já apresentei para vocês o somatório das minhas leituras de Ré e o somatório das minhas leituras de Vant. Isso aqui não foi dado no exercício não, tá, gente? Isso aqui é o cálculo desses três valores. Somando esses três valores, eu encontrei essa leitura de Ré. Somando esses três valores da leitura de Vant, eu encontrei esse valor. Agora vamos fazer os trechos de forma segmentada. O plano de referência é sempre a altitude mais a leitura de Ré. Então, eu tenho 843,871 mais a minha leitura de Ré, 2,947. O meu plano de referência para o trecho 1 vai ser igual a 846,818. Esse mesmo valor se repete nas duas linhas aqui, porque o plano de referência é o mesmo para o trecho 1. Para eu calcular a altitude do ponto A, eu pego o plano de referência menos a leitura de Vant, 0,644. Tem 846,174. Bom, no trecho 2 eu tenho o ponto A e o ponto B. A altitude no ponto A não altera, é o mesmo ponto, então eu repito esse valor de altitude que eu encontrei anteriormente. Por isso, agora que eu vou utilizar sempre o resultado do meu levantamento simples anterior para o meu cálculo do levantamento simples posterior. Com esse valor de altitude agora, eu calculo o meu plano de referência para o trecho 2. Eu pego esse plano, 846,174, mais 1,987, que é a leitura de Ré nesse segundo trecho. 848,161. Repito o valor, porque é o mesmo trecho, então o plano de referência é o mesmo. A altitude do ponto B é igual ao plano de referência menos a leitura de Vant no ponto B, 0,519. 847,642. É o mesmo valor para a altitude no ponto B no trecho 3, porque ponto B é o mesmo. Então, eu tenho que repetir esse valor de altitude, 847,642. Para eu calcular o plano de referência, eu pego esse valor de altitude e somo a leitura de Ré do trecho 3, 2,639. Tenho aqui 850,281. Repito esse plano de referência e encontro a altitude do ponto C, que é o valor do plano de referência menos a leitura de Vant. 847,474. Eu quero saber a diferença de altitude entre Rn e C. Então, o meu ΔH em questão vai ser igual ao meu valor em C menos o meu valor em Rn de altitude, 847,474 menos 843,871. O meu resultado é 3,603 metros. Como eu faço para conferir? Lembram-se lá do somatório das leituras de Ré e somatório das leituras de Vant? O ΔH é igual ao somatório das leituras de Ré menos o somatório das leituras de Vant. Esse resultado tem que ser igual.
Então, 7,573 menos 3,97. 3,603 metros. Então, eu consegui encontrar aqui todos os meus valores de altitude para cada um dos meus pontos do meu levantamento. Aqui eu tenho o meu ponto RN, tenho o meu ponto A, o meu ponto B e o meu ponto C. E além dessas altitudes, eu consegui definir a diferença de nível. Nós acabamos de resolver um exercício de nivelamento geométrico composto a partir de um caminhamento simples, ou seja, nós fizemos um caminhamento com segmentos, onde em cada um desses trechos nós fizemos duas leituras com o nosso equipamento, uma leitura de ré e uma leitura de vante. Agora nós iremos fazer um exercício de caminhamento geométrico, de nivelamento geométrico composto, porém com caminhamento misto, ou seja, ao longo do nosso caminhamento, em cada um dos trechos, nós iremos fazer mais do que duas leituras, ou seja, vamos fazer uma leitura de ré, porém os vantes poderão ser mais do que um. Além do vante do próprio caminhamento principal, vamos fazer algumas leituras extras ao longo do nosso levantamento. Vamos fazer esse exercício juntos então? Considerando o caminhamento indicado e a planilha de levantamento apresentada, calcular as altitudes dos pontos de mudança A, B, C, D e E e dos pontos irradiados de 1 a 7. Observem nesse exercício. O nosso caminhamento tem um caminhamento principal, que vai RN1, A, B, C, D e E e RN2. Porém, ao longo do nosso caminhamento, os nossos equipamentos fazem leituras de vante fora o caminhamento principal, como por exemplo aqui no nosso primeiro ponto estacionário, fazemos leituras de vante no ponto 1 e no ponto 2. Por isso que esse levantamento é conhecido como caminhamento misto, porque ao mesmo tempo em que a gente faz o nivelamento geométrico composto em um caminhamento definido, nós fazemos nivelamentos geométricos simples, pontuais, dentro do nosso caminhamento principal. Vamos resolver esse exercício aqui. Inicialmente, nós temos então as estações 1, 2, 3, 4, 5 e 6, onde na estação 1 temos uma leitura de ré e 3 leituras de vante, sendo o ponto A a leitura de vante correspondente à leitura de vante que dá prosseguimento ao caminhamento. Na estação 2, nós começamos com a nossa leitura de ré no ponto A e temos mais 3 vantes, sendo a vante no ponto B, a que dá sequência ao caminhamento. E assim eu vou repetindo. Na estação 3, começo com o ré no meu ponto B, tenho duas leituras de vante e a leitura de vante no ponto C é a leitura que dá sequência. No ponto 4, nós fazemos a leitura de ré no ponto C, fazemos mais 2 vantes. O ponto D ele é utilizado como vante do 4 e ré do 5, e assim por diante. Aí eu chego no ponto 6, onde eu tenho a minha leitura de ré, que é o ponto E, que é o vante do ponto 5, e a minha leitura de vante é o RN2. Observem que nesse exercício eu tenho também duas altitudes já definidas, a do meu ponto final e a do meu ponto inicial. Então, espera-se, a princípio, que os nossos cálculos, no final, nos retornem o valor de 827,544. Vamos fazer o cálculo, então. O plano de referência ele é comum para todos os pontos daquela estação. Então, na estação 1, todos esses pontos têm o mesmo plano de referência. Qual que é o valor desse plano de referência? É igual à minha altitude do meu ponto inicial mais a minha leitura de ré nesse meu ponto inicial. Esse é o meu plano de referência. Agora, com esse plano de referência, eu consigo calcular a minha altitude nos meus demais pontos do meu levantamento. Para a estação 1. A minha altitude no ponto 1 é igual ao meu plano de referência menos a minha leitura de vante no ponto 1, que é um vante intermediário. Eu chamo os vantes
intermediários, que são os vantes que não fazem parte do caminhamento principal, para fins de correção, de comparação do nosso levantamento final, que vocês sabem que o somatório das leituras de Ré menos as leituras de Ivante tem que me dar o valor do ΔH semelhante ao ΔH obtido pela última leitura de altitude menos a primeira leitura de altitude. Se esses valores são equivalentes, os nossos cálculos foram corretos. Porém, para eles darem valores corretos, nós não podemos considerar os valores intermediários. Então, por isso que eu fiz essa coluna separada para esses valores intermediários, ok? Então, voltando aqui. Minha altitude no ponto 1 é igual ao meu plano de referência menos a leitura de Vante no ponto 1. A mesma coisa é a leitura da altitude do ponto 2. É igual ao plano de referência menos a leitura de Vante feita no ponto 2. A minha altitude no ponto A é igual ao meu plano de referência menos a leitura de Vante de mudança agora do meu ponto A. Pronto. O meu ponto A ele é o mesmo independente da estação que eu vai fazer a leitura nele. Então, a minha altitude é a mesma no ponto A, tanto para a estação 1 quanto para a estação 2, porque é o mesmo ponto. Então, eu repito esses valores. Vou marcar ele aqui de verde, para ficar mais claro. Bom, de novo, eu tenho que calcular meu plano de referência agora para a estação 2. O plano de referência da estação 2 ele é o mesmo para todos os pontos visados na estação 2. E ele é igual a minha altitude no meu ponto de leitura de Ré, mais a minha leitura de Ré. E agora eu faço o cálculo das altitudes. A altitude do meu ponto 3 é igual ao plano de referência menos a leitura de Vante no ponto 3. A leitura de altitude no ponto 4 é igual ao meu plano de referência menos a leitura de Vante no ponto 4. Mesma coisa ao final. Minha altitude no ponto B é igual ao meu plano de referência menos a minha leitura de Vante no ponto B. De novo, o meu ponto B ele é o mesmo tanto na estação 2 quanto na estação 3. Então, eu vou repetir a minha altitude, porque ela é a mesma, o ponto é o mesmo. E agora eu vou calcular o plano de referência para o meu ponto 3, para a minha estação 3. Para a minha estação 3, eu tenho mais duas leituras de Vante. O meu plano de referência é igual à minha altitude no ponto B, mais a leitura de Ré feita nesse mesmo ponto. Agora eu calculo a altitude no ponto 5, que é igual ao plano de referência menos a leitura de Vante no ponto 5. E a mesma coisa eu faço no meu ponto C. A minha altitude no ponto C é igual ao plano de referência menos a leitura de Vante no ponto C. De novo, eu vou repetir essa altitude na estação 4, porque é o mesmo ponto. O plano de referência na estação 4 é igual à minha leitura da altitude no ponto C mais a leitura de Ré. A minha altitude no ponto 6 é igual ao meu plano de referência menos a leitura de Vante no ponto 6. E a minha altitude no ponto D é igual ao meu plano de referência menos a leitura de Vante no ponto D. De novo, eu repito a minha altitude, porque é o mesmo ponto para duas estações diferentes. Calculo de novo o meu plano de referência agora para a estação 5, que é igual ao minha altitude mais a leitura de Ré. Altitude no ponto D mais a leitura de Ré em D. Agora, a minha altitude no ponto 7 vai ser igual ao meu plano de referência menos a leitura de Vante no 7. A altitude no ponto E é igual ao plano de referência menos a leitura do Vante de mudança E.
vou repetir esse valor, porque a estação muda, mas o ponto é o mesmo. Então, a altitude é a mesma. O plano de referência vai ser igual a minha altitude no ponto E, mais a leitura de Ré no ponto E. Agora, aqui embaixo, eu vou calcular a minha altitude no ponto Rn2, que é igual ao meu plano de referência, menos a leitura de Vant no Rn2. Observem. O exercício me informava que a minha altitude deveria ser 827,544 metros, mas eu encontrei uma altitude com 5 milímetros a mais do que o correto. Então, eu tive um erro altimétrico que necessita ser distribuído ao longo do levantamento. Mas antes de fazer isso, vamos verificar se os nossos cálculos estão corretos? Como eu faço isso? Eu vou somar as minhas leituras de Rés e vou somar as minhas leituras de Vant. O meu ΔH é igual à leitura, o somatório da leitura de Ré menos o somatório da leitura de Vant, 12,11, correto? O meu valor de altitude no ponto Rn2 tem que ser igual ao meu ponto de altitude em Rnu mais essa variação de altitude, 827,549. Encontrei o valor semelhante ao que eu tinha encontrado antes. Então, temos os cálculos de forma correta, porém o valor encontrado ultrapassou 5 milímetros do que a gente esperava. Então agora nós temos que distribuir esse erro. Compensar o erro de fechamento do nivelamento significa compensá-lo sobre as medições realizadas. A compensação, que eu vou chamar de CH, é, portanto, o oposto do erro de fechamento, ou seja, ela é igual ao erro de fechamento com o sinal invertido. No nosso caso, por exemplo, o erro de fechamento deu 5 milímetros, positivo. Nós vamos considerar, então, a compensação igual a menos 5 milímetros. Na prática, ela consiste em modificar os desníveis parciais calculados, repartindo o seu valor sobre cada um dos desníveis. A esse respeito, então, existem vários métodos que podem ser utilizados. Nós vamos aprender aqui na disciplina o método do número de desníveis, que consiste em compensar o erro de fechamento em função da quantidade de desníveis. Trata-se, nesse caso, então, de dividir o valor da compensação pelo número de desníveis e somar o resultado em cada desnível. Então, eu tenho aqui o valor da compensação parcial igual ao valor da compensação dividido pelo número de desníveis medidos. O primeiro nível tem apenas a correção do nível 1. Então, esse valor parcial eu vou colocá-lo apenas uma vez no nível 1. Já no nível 2, eu vou multiplicar essa compensação por 2 e vou somá-la aos meus valores de altitude obtidos no nível 2. No nível 3, eu vou pegar esse valor de compensação parcial, multiplicar por 3 e somar aos meus valores de altitude. E assim por diante até chegar no nível N, onde eu vou pegar a minha correção total, ou seja, a minha correção parcial vezes o meu número de desníveis, que no final vai me dar a nossa compensação total, e somar esse valor a todas as minhas altitudes daquele nível. Isso eu faço sem considerar a nossa primeira altitude, que é a altitude de referência. Então, por exemplo, no nível 1, a nossa altitude de referência é o Rn1, lá no nosso exercício, ela eu não compenso, eu vou compensar as demais. Já no nível 2, a nossa altitude de referência é o nível A e ele foi compensado no nível anterior. Então, eu não vou recompensá-lo mais uma vez agora no nível 2, não. E assim por diante. Vamos, então, fazer isso lá no nosso exercício? Voltando lá para o nosso exercício.
Aqui eu já corrigi a tabela, coloquei aqui no último valor, nosso valor encontrado nos cálculos, 827,549 metros. A compensação vai ser igual, a gente calculou ela já anteriormente, foi igual a 5 milímetros, 0,005 metros. Essa foi a nossa compensação, aqui está em metros. O número de desníveis, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 desníveis a ser quebrado. Então, 6. E a compensação parcial é igual. Lembrando aqui que a nossa compensação tem que ter o sentido contrário ao nosso erro. Nosso erro foi de 5 milímetros, então a compensação é menos 5 milímetros. E a compensação parcial é igual à compensação total dividido pelo número de desníveis. Agora eu vou corrigir. O meu valor de altitude para o RN1 eu não altero, ele tem que ser mantido, porque ele é um valor fixo. Dos pontos 1, 2 e A, eu vou, como eles estão no meu primeiro desnível, eu vou pegar o valor meu de altitude e vou somá-lo uma vez ao meu valor de compensação parcial. E vou fazer isso para o ponto 1, 2 e para o ponto A. Como o ponto A ele se repete na estação 2, então eu vou repetir esse valor para a estação 2 também. Aí aqui, de novo, como eu vou utilizar o Excel, eu vou travar o valor da compensação parcial, porque ele vai ser sempre o mesmo, tá? Então, eu vou travar ele aqui e arrasto os valores da célula. Pronto. Já na estação 2, a partir do ponto 3, eu já estou no meu segundo desnível. Então, eu vou pegar a minha altitude e somá-la 2 vezes ao meu valor de compensação parcial. Vou travar o valor aqui no Excel para eu conseguir copiar a fórmula para baixo e vou arrastar até o meu ponto B, que é o mesmo para a estação 3. Na estação 3, eu vou repetir o mesmo procedimento. Vou pegar o valor de altitude e somá-lo, mas agora eu estou no terceiro desnível, a 3 vezes o meu valor de compensação parcial. Repito esse procedimento para o meu ponto C, que é o mesmo da estação 4. Na estação 4, eu pego o meu valor de altitude dos meus pontos, lembrando que eu não pego nunca o do meu ponto divisada de Ré, porque esse ponto ele já foi compensado no nível anterior. Na estação 4, então, eu pego o meu ponto de altitude e somo 4 vezes a minha compensação parcial. E vou repetir o procedimento até chegar no meu ponto final. Olha, na estação 5 eu pego a minha altitude, somo a 5 vezes, porque é o meu quinto desnível, a compensação parcial. Agora eu estou no meu último desnível, que eu tenho apenas um ponto para ser compensado, que vai ser igual à minha altitude, mais 6 vezes a minha compensação parcial. Pronto. Encontrei o valor que eu tinha dado anteriormente no exercício, 827,544 metros. Esse valor é o meu valor, meu valor final correto. E todos esses valores intermediários agora foram compensados conforme a nossa resolução de compensação dos erros. Em algumas situações, se é inviável fazer nivelamentos a partir de pontos no chão, como, por exemplo, na construção de túneis. Imagine que você está construindo um túnel e precisa fazer o nivelamento de alguns pontos de interesse. Marcações no chão são facilmente apagadas com o passar de pessoas, com o passar de equipamentos. Então, se é comum nesse tipo de construção, a utilização de marcações no teto. E se faz os nivelamentos a partir dessas marcações no teto. Como exemplo, eu coloco aqui a construção desse túnel e a gente vai pegar o desnível entre o ponto A e o ponto B. Como nós fazemos isso? Através das leituras de Ré e de Vante e através
de um nivelamento geométrico simples. Observando o desenho, olha, eu tenho uma leitura de Ré em A de menos 2,915. Por que menos? Porque o meu ponto está no teto, meu ponto de partida. Então, é aqui. Como eu estou caminhando para baixo, vai ser negativo. Meu ponto de partida, o meu zero é aqui. Então, menos 2,915. Já a minha leitura de Vante foi no meu ponto B. Partir do B para baixo, tenho menos 0,912 como leitura de Vante no ponto B. O meu ΔH, minha diferença de nível, vai ser a minha leitura de Ré menos a minha leitura de Vante, que me dá um resultado de menos 2,003 metros. Observe, encontrei um valor negativo. Por que o valor é negativo? O valor é negativo porque o meu ponto de Vante está num nível abaixo do meu ponto de Ré. Como ele está num nível abaixo, o meu valor ΔH é negativo. O mesmo acontece se a gente estiver fazendo um nivelamento a partir do chão, tá? Se o meu ponto de Vante estiver num nível inferior ao meu ponto de Ré, o valor que eu vou encontrar vai ser um valor negativo. Agora imagine que o meu levantamento vai utilizar, agora ele está indo da direita para a esquerda. Vou até mudar a cor aqui para ficar mais claro. Então, a minha leitura de Ré vai ser a minha leitura no B. E a minha leitura de Vante vai ser a minha leitura no A. Porque agora eu mudei a orientação do meu caminhamento para eu saber as diferenças de níveis. O meu ΔH agora vai ser igual à minha leitura de Ré menos a minha leitura de Vante. Porém, agora eu encontro um valor positivo. Por que ele é positivo? Porque o meu valor de Vante está numa posição superior ao meu valor de Ré. O meu ponto A está mais alto do que o meu ponto B. Então, eu estou subindo. Se eu estou subindo no meu caminhamento, eu tenho um valor ΔH positivo. Se eu estivesse descendo, eu teria um valor ΔH negativo. E o mesmo acontece para caminhamentos com a mira convencional a partir do chão. Para o nivelamento trigonométrico, nós iremos utilizar a trigonometria para calcular a diferença de nível entre dois pontos de interesse, sendo que nosso equipamento estará instalado em um desses pontos. Nesse primeiro exemplo, nós temos os pontos A e B, onde o A é o ponto mais baixo do nosso levantamento, e com esse levantamento nós observamos os fios estadimétricos superior, médio e inferior. Medimos também o ângulo zenital, que é esse ângulo onde o nosso zero está na linha do zenite, e ele é medido até o ponto observado. E também medimos a altura em que o instrumento está posicionado. Então, a gente mediu aqui a altura do instrumento em relação à superfície. Temos esses valores. A primeira coisa que nós vamos calcular nesse exercício é a distância horizontal. Existem duas formas de calcularmos a distância horizontal. Utilizando o zenite, através de 100, da fórmula 100 vezes o fio superior menos o fio inferior vezes o seno ao quadrado do zenite, ou então utilizando o ângulo beta, que é 100 vezes o fio superior menos o fio inferior vezes o cosseno ao quadrado de beta. Como o beta está acima da nossa linha do plano horizontal, ele é um valor positivo. Sempre o beta a gente tem que sempre lembrar se ele é um valor positivo ou negativo. Nesse caso aqui, beta é igual a 90 menos 52. 90 menos 52, 38 graus. Resolvendo essa expressão, ou com seno, ou com zenite, ou com beta, a gente vai encontrar o seguinte valor. 100 vezes 4,526 menos 4,354 vezes, eu vou fazer aqui com o zenite, seno ao quadrado de 52.
10,68 metros. Com o valor de DH, que é essa distância horizontal entre os nossos dois pontos de interesse, nós agora vamos calcular a distância y, que é a distância entre o ponto da visada e o nosso plano horizontal. Y pode ser calculado de duas formas também, através de tangente de beta vezes dH ou dH sobre tangente de z. Eu vou calcular utilizando a tangente de beta. Tangente de beta vezes dH. — 8,34 metros. Agora eu vou calcular a minha diferença de nível, ΔH. Para esse exercício, onde o ponto visado está numa posição acima da nossa estação, a gente vai utilizar a seguinte fórmula: y mais a altura do instrumento menos o fio médio é igual ao ΔH, diferença de nível. E a gente observa isso na figura. Observe o valor de y mais minha altura do instrumento menos o meu fio médio é a minha diferença de nível ΔH. Esse resultado me dá 5,42 metros. O valor é positivo porque eu estou no sentido ascendente. Vamos refazer o mesmo exercício, mas agora nós estamos estacionando o equipamento no ponto superior e colocando a mira no ponto inferior. Refazendo o nosso levantamento, encontramos os mesmos valores dos fios estadimétricos, mas o valor de zenite agora é de 128 graus. Para eu calcular então DH, eu vou utilizando a fórmula do zenite. Eu tenho 100 vezes fio superior 4,526 menos fio inferior 4,354, 0,172 vezes o seno ao quadrado de 128. — 10,68 metros. Para calcular a distância DH, agora utilizando beta, eu tenho que considerar que beta é um ângulo negativo, porque beta é o ângulo vertical e o plano horizontal de referência está acima dele. Então, beta é um ângulo negativo. Beta é igual a z menos 90, que é igual a 38 graus. Só que é esse valor negativo. Então, vamos refazer o cálculo utilizando beta. — 10,68 metros. Então, encontrei o meu valor de DH. Agora eu vou usar o DH para calcular y. Y utilizando beta, tangente de beta vezes DH. Encontrei menos
8,34 metros. Por que menos? Porque eu estou olhando para baixo. Então, o meu ponto de referência ao plano horizontal é o meu zero. Quando eu vou para baixo, eu tenho um valor negativo. O mesmo eu vou encontrar se eu usar DH sobre tangente do zenite. 10,68 dividido pela tangente de 128, menos 8,34 metros. Bom, agora um pouco diferente do exercício anterior, para eu encontrar o meu ΔH, eu tenho que, observando o nosso esquema, pegar o valor de y, menos 8,34, mais o valor de FM, que é o fio médio, 4,44, menos o valor de AI, que é a altura do instrumento, menos 1,52. Eu tenho aqui 5,42 negativo. O valor é negativo porque eu estou no sentido descendente, por isso que deu negativo e no exercício anterior tinha dado positivo, porque eu utilizei os mesmos pontos, mas eu calculei o ponto mais alto sendo o nosso vante. No nosso caso aqui, o vante é o ponto mais baixo, então acaba que o meu resultado é negativo. Para finalizarmos a aula de hoje, eu vou ensinar a vocês como calculamos as rampas. A rampa é um índice muito importante para algumas questões da engenharia e da arquitetura, como, por exemplo, a acessibilidade ou então o respeito às inclinações dos nossos taludes ou encostas naturais. No nosso caso aqui do exercício, vamos calcular a rampa. A rampa é um valor dado em porcentagem, que é nada mais nada menos do que a relação entre a nossa variação altimétrica pela variação planimétrica, multiplicado por 100. No nosso caso aqui, obtivemos o valor de 50,75% como valor de rampa. Na próxima aula, iremos ver mais um exercício relacionado às rampas de forma mais aplicada e também veremos mais conteúdos relacionados à altimetria. E até lá, pessoal!